Boa tarde a todos, meu nome é Jean Felipe Kramers e venho de Londres, na Inglaterra. Gostaria de abordar algumas questões sobre a Coca-Cola. Primeiro, como vocês enxergam o impacto que a fragilidade dos mercados emergentes e a valorização do dólar podem ter nos lucros da empresa nos próximos anos? E em segundo lugar, como interpretam o fato de que 35% dos ganhos da Coca-Cola vem de margens e volumes de vendas? Isso os preocupa, considerando o possível aumento das taxas de juros e suas perspectivas sobre a inflação? Sobre a força do dólar, é claro que os resultados em moedas estrangeiras não se convertem na mesma proporção quando trazidos para a nossa moeda. Não temos nenhuma previsão específica sobre o comportamento do câmbio. Se tivéssemos convicção sobre para onde o dólar, o iene ou a libra esterlina caminham, poderíamos agir comprando ou vendendo grandes volumes dessas moedas. Mas a verdade é que não fazemos ideia de qual direção o dólar tomará. Por isso não deixamos que projeções cambiais influenciem nossas decisões de investimento na Coca-Cola. Nos últimos anos, a valorização do dólar, especialmente frente ao iene, que passou de cerca de 80 para algo próximo de 140, teve um impacto significativo na conversão dos lucros da empresa. Foi um baque considerável. Mas olhando para frente, não temos nenhuma bola de cristal para prever o que acontecerá com o câmbio. O que realmente importa para nós é que as economias globais prosperem. Afinal, o crescimento do bem-estar e a melhoria do padrão de vida em todo o mundo beneficiam diretamente a Coca-Cola. O que mais nos interessa é o que chamo de participação na mente dos consumidores. Ou seja, como as pessoas enxergam a Coca-Cola hoje em comparação com décadas atrás e como a verão daqui a 10 ou 20 anos. A Coca-Cola tem uma presença única no imaginário global. Praticamente todo mundo no planeta tem uma opinião sobre o produto, e na maioria das vezes é positiva. Tente pensar em outras 3 empresas com essa mesma capacidade de gerar identificação e boa vontade em escala mundial. É difícil. Medimos nosso sucesso pelo volume de unidades vendidas e pela quantidade de ações em circulação. Queremos vender muito mais e reduzir gradativamente o número de ações no mercado. Posso garantir, daqui a 15 ou 20 anos, a Coca-Cola estará vendendo muito mais unidades do que hoje. É verdade que o crescimento desacelerou na segunda metade do ano passado e continuou assim no primeiro trimestre deste ano. Mas oscilações como essa já aconteceram antes. Não vejo isso como um sinal de alerta. Pode afetar o preço das ações no curto prazo, mas não muda nossa visão de longo prazo. Hoje possuímos cerca de 9% da Coca-Cola. Daqui a uma década, provavelmente teremos uma fatia ainda maior, porque a empresa deve recomprar parte de suas ações. Quanto às margens e aos múltiplos da Coca-Cola, assim como os de outras grandes empresas, eles estão altos. Isso não significa que vão cair, mas sim que nosso entusiasmo em aumentar nossa participação nessas companhias diminuiu um pouco em comparação com épocas em que esses indicadores eram mais baixos. Ainda assim, são exatamente essas empresas que queremos ter em nossa carteira a longo prazo. Acredito que nos próximos 10 anos, há uma boa chance de comprarmos mais ações da Coca-Cola, da Gillette, da American Express ou de outras companhias excepcionais que já possuímos. Não gostamos de pagar múltiplos elevados, mas isso não quer dizer que eles vão se ajustar. Apenas significa que no passado, conseguíamos adquirir mais por cada dólar investido, e esperamos que essa situação se repita no futuro. Quando olhamos para frente, não nos prendemos a flutuações econômicas de curto prazo, variações cambiais ou outros ruídos do mercado. O que importa é a visão de 10, 15 ou 20 anos. É nisso que focamos, ignorando todo o barulho que pode distorcer nossa análise. E nesse horizonte, a Coca-Cola continua sendo um negócio excepcional. É difícil imaginar uma grande empresa com um modelo mais sólido e resiliente. Claro, existem startups que podem crescer a taxas impressionantes partindo de bases menores, mas, entre as gigantes, a Coca-Cola é praticamente imbatível em termos de estabilidade e reconhecimento global. Agora, mudando um pouco de assunto, há alguns anos, houve uma movimentação interessante envolvendo a compra de prata. Na época, mencionamos essa operação no relatório anual de 1997, e havia uma razão específica para isso. Fizemos parte de um grupo que investiu em ativos não tradicionais, e essa foi uma das posições que assumimos em escala relevante. Achamos importante que os acionistas soubessem, já que não era algo que eles esperariam encontrar em nossos relatórios habituais. No entanto, neste ano decidimos que não divulgaremos mais detalhes sobre investimentos não convencionais, a menos que 2 condições sejam atendidas. Primeiro, se o tamanho da posição atingir um patamar que os acionistas precisem conhecer.
Ou segundo, se reguladores exigirem que informemos. No caso da prata, um órgão regulador sinalizou que gostaria de ser notificado, então o fizemos. Mas fora essas situações, não pretendemos detalhar esse tipo de operação, assim como não detalhamos nossas movimentações em ações tradicionais além do que é obrigatório. Por fim, sobre o chamado bug do milênio no ano passado, manifestamos certa preocupação com a preparação do governo federal para lidar com os possíveis impactos. Este ano, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá parecem estar em uma posição muito melhor. Mas, independentemente disso, nosso foco permanece no longo prazo, onde esses eventos pontuais perdem relevância diante da força dos negócios em que investimos. Estão em uma posição muito mais sólida. Mas afinal, quais seriam as principais preocupações atuais que ainda nos mantêm atentos quando o assunto é o impacto da menor presença internacional em nossos resultados, nas cadeias de suprimentos ou até mesmo no mercado de ações? Sim, no ano passado eu já havia mencionado que não me considero um especialista no tema. O que compartilho aqui são apenas percepções que absorvi ao longo dos anos, seja participando de comitês de auditoria, seja conversando com pessoas que entendem muito mais do assunto do que eu. Isso não significa, porém, que elas estejam necessariamente certas. Minha visão geral, baseada no que ouvi e observei, é que a maior parte do mundo, pelo menos aquela que realmente importa para nós, está em uma situação razoavelmente estável. É claro que muitos recursos foram gastos para mitigar riscos, e algumas empresas certamente sentiram o peso desses investimentos. Mas, no grande esquema das coisas, não acredito que isso vá se transformar em um problema sistêmico. Posso estar errado, mas hoje me preocupo menos com isso do que há um ano. E sinceramente não tenho muito mais a acrescentar além disso. Agora, sobre as turbulências econômicas no Japão e seu possível reflexo na economia global e no mercado acionário dos Estados Unidos nos próximos 5 a 10 anos. Não somos especialistas em macroeconomia, mas posso dizer que os desafios japoneses já estão precificados nos mercados financeiros e no sistema bancário há algum tempo. Não vejo motivo para que tenham um impacto maior agora do que tiveram nos últimos anos. E até onde sei, o efeito sobre os Estados Unidos e a América Latina tem sido mínimo. Na verdade, isso nem sequer entra em nossas análises quando decidimos comprar ou vender algo amanhã de manhã. Se nos oferecerem um bom negócio amanhã, desde que não esteja diretamente ligado ao Japão, ou seja, que sua operação principal não esteja lá, nós o avaliaremos. Pensaremos nas particularidades desse negócio, não no que está acontecendo no cenário global. Não ficamos tentando prever o que virá pela frente. O que importa é se, daqui a 10 ou 20 anos, aquele negócio ainda terá valor. Tomemos o exemplo da Seis Candies. Compramos a empresa em 1972. Olhem o que aconteceu em 1973 e 1974. Crises do petróleo, inflação, recessão, tudo isso. Mas para nós, nada disso foi relevante. O que importava era que aquele negócio de chocolates e amendoins caramelizados era excepcional e que, com o tempo, poderíamos cobrar um pouco mais por ele. A empresa faturava 4 milhões de dólares antes dos impostos quando a adquirimos. No ano passado, lucrou 62 milhões de dólares. Não queremos perder tempo pensando nas variáveis erradas quando investimos. Isso vale tanto para ações negociadas no mercado quanto para aquisições integrais de empresas. Se temos convicção no negócio, fatores externos não vão nos abalar. Se não temos, nem mesmo as melhores condições macroeconômicas vão nos salvar. Charlie? Sim. O que torna o caso do Japão fascinante, pelo menos do ponto de vista de um cidadão comum, é que se trata de uma nação industrializada, com economistas que dominam Keynes e todas as teorias modernas. E, no entanto, quando entrou em recessão profunda, simplesmente não conseguiu se recuperar. As taxas de juros foram reduzidas a quase zero, os déficits fiscais explodiram, e mesmo assim a economia continuou estagnada, ano após ano. Isso surpreendeu até os melhores analistas. Ninguém imaginava que uma economia tão avançada pudesse permanecer em declínio por tanto tempo. Acredito que o problema esteja ligado ao tamanho da bolha que se formou nos preços dos imóveis das ações, e às distorções em suas práticas contábeis e no sistema financeiro, especialmente nos bancos. É uma lição importante para o mundo, quando se permite que erros se acumulem nos sistemas regulatórios e contábeis, e quando os mercados se enchem de excessos, as consequências podem ser duradouras. Muitas pessoas perguntam por que o Japão não consegue estimular sua economia, mesmo com taxas de juros próximas de zero e déficits gigantescos. É um paradoxo para as teorias keynesianas clássicas. Nos anos 1930, os Estados Unidos enfrentaram algo semelhante.
As taxas de juros foram cortadas drasticamente na segunda metade da década, mas o verdadeiro impulso para a recuperação pode ter vindo do efeito riqueza, o boom do mercado de ações que fez as pessoas se sentirem mais ricas e, consequentemente, gastarem mais. Talvez esse fator tenha sido mais relevante do que muitos imaginam.